Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que o Senhor permitiu, e mais uma vez nós estamos aqui para deleitar na presença de Deus, para glorificar, para sentir a sua presença, a sua salvação na nossa vida, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o livro de Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, louvado seja Deus, e o versículo de número 18 abaixo, para nós finalizarmos essa doutrina bíblica da carta de Paulo aos Colossenses. Louvado seja Deus. Capítulo de número 3 e o versículo de número 10. Paulo, ele começa a falar dos deveres domésticos, dos deveres da família. Glória a Deus. Nós pertencemos à família de Cristo, não é mesmo? Nós somos unidos em Cristo. A palavra fala que a família que está lá no céu, a família que está aqui na terra, toma o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós pertencemos à família de Cristo. E aqui Paulo fala no versículo 18 sobre as mulheres. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Então, uma ordem bíblica para as santas mulheres de Deus, que fazem profissão de fé, que servem a Cristo com fidelidade, ou seguem para onde Ele manda. Aqui está dizendo para essas santas mulheres serem sujeitas a vosso próprio marido. Como traduz esta palavra de ser sujeita ao próprio marido? Aqui está falando como chefe e líder espiritual da casa. O homem é o sacerdote da sua casa, não é verdade? O homem de Deus, né? Se não for homem de Deus, não tem como ser sacerdote. O homem de Deus que serve a Deus, que serve ao Senhor com fidelidade, que serve ao Senhor com devoção, ele é o sacerdote da casa. E a palavra dele tem impacto, né? Tem impacto na sua família, tem impacto na vida dos filhos, na vida da sequência dos netos. Então, o homem de Deus, ele deixa um legado para as gerações futuras, para os seus ancestrais. Qual é o maior legado que um homem verdadeiro de Deus possa deixar para os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos? É a honestidade, é a justiça, é uma vida com Deus, e o homem que semeia a palavra de Deus e ensina a palavra de Deus. Essa é uma riqueza que um homem pode deixar para as futuras gerações, é a palavra de Deus. Tão certo é que vive o Senhor, em cuja presença estamos. Quando o rei Davi, antes de morrer, a Bíblia fala claramente que ele pegou todos os seus bens pessoais, todas as suas economias de uma vida de reinado de mais de 40 anos, conquistado através dos impostos de Israel, através da guerra. Davi pegou tudo que ele tinha, mas tudo que ele tinha, e entregou nas mãos dos sacerdotes para a construção do templo. O maior legado que Davi deixou
para seus filhos foi o seu Deus, foi a fé do seu Deus. Então, um homem que tem algo a transmitir para o filho, para a sua companheira, para o seu cônjuge, ou seja, é o que? É uma vida íntegra na presença de Deus. Agora, como pode uma santa mulher de Deus ser sujeita a um ímpio que não respeita a Deus, que não respeita os homens, que não respeita as leis, que não respeita a ninguém? Então, isso é um jugo. Então, esta pessoa está fora desse jugo, porque aí se torna o líder espiritual da casa, a santa que louva ao Senhor dos Exércitos. Não é mesmo? Então, vós mulheres, você que é mulher de Deus, você que serve ao Senhor, se você tem um marido que é um homem de Deus, valorize a ele, valorize, porque tem extinção. Homem assim está em extinção. Se você encontrar um homem de caráter, se você encontrar um homem honesto e que ele ainda serve a Deus, abra a tua boca e glorifique a Deus e agradeça ao Senhor, porque louvado seja Deus por essas pessoas. E ele existe, você pode ter certeza. Aqui no versículo de número 19 diz assim: vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Então a Bíblia está pedindo para que o marido ame a sua esposa, a sua mulher, não é mesmo? Porque ambos são uma só carne. É o que está escrito: deixará o varão o seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne, um só corpo espiritual. Se você é homem de Deus, honre a sua companheira, zele dela, cuide bem dela, né? Cuide bem dela, cuidado, cuide bem dela. Se você tem uma mulher honesta, uma mulher de caráter, está em extinção isso também. Essa mulher de caráter, no mundo como está hoje, se você tem, valorize ela, elogie ela, elogie sua esposa, ame a ela. A Bíblia fala para o homem amar a sua mulher e não irritar ela, e não provocar, porque tem uns caras aí que são uns tremendos idiotas, né? Essa é a grande verdade. A psicologia deles é muito, mas muito fraquinha. A metodologia de pensamento deles é muito aquém daquilo que deveria ser. Então, um homem, ele deve amar a sua mulher, né? Não tem coisa mais linda, não existe coisa mais bela do que um amor devotado de um homem para uma mulher, né? A união, a junção que Deus fez, macho e fêmea, isso é glorioso, isso é lindo. Quando você vê um casal, que este casal é exemplo, que eles andam nas mesmas pisaduras, que eles andam na mesma fé, na mesma crença, no mesmo Deus, no mesmo pensamento, nós temos que glorificar a Deus por essas pessoas, não é mesmo? Mas falta pessoas assim, que tenham compromisso com Deus, que tenham compromisso com a família. A família é o bem maior que você tem. O bem maior não é a casa que você tem, não é o carro que você tem, não é a sua empresa, não é seus bilhões, não é seus trilhões. O maior bem que você tem é a sua mulher, é seus filhos. Não existe tesouro melhor do que uma família bem estruturada, uma família feliz. Então, se você tem uma família assim, se você tem uma mulher de Deus, se você tem um homem de Deus, valorize, porque está em extinção. Isso aqui é produto difícil de encontrar hoje, né? Pessoas que amam a Deus de verdade, que andam na mesma sintonia e que andam na mesma comunicação espiritual. Vocês podem dizer glória a Deus por isso? Entenderam?
Louvado seja Deus. Então aqui Paulo está dando instruções dos deveres da família. No versículo número 20, diz assim: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então o que a palavra fala? Para os filhos, se você tem seu paizinho vivo, se você tem a sua mãezinha viva, né? Obedecei eles em tudo, porque o seu melhor amigo não é o coleguinha da esquina, né? A sua melhor amiga não é a amiguinha de troca de ideia. O seu melhor amigo é teu pai. A sua melhor amiga é sua mãe. Olha que coisa profunda como Deus trata a família como assim, uma obra-prima. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. É tão lindo ver uma família estruturada, os filhos obedecem. Essa geração que está aqui, né? Aí o franguinho de 15 anos, de 20 anos, quer tripudiar sobre o outro que já tem 50, 60 anos. Isso é um absurdo, né? Essa geração, se você tem um filho obediente, se você tem um filho reto, se você tem um filho que anda corretamente, busca os objetivos que é necessário buscar, então glorifique a Deus por ele. Louvado seja Deus. Glorifique a Deus por ele, né? E você, meu filhinho, que tem o seu paizinho, a sua mãezinha, obedecei a eles em tudo. Não é gostoso, irmã Eliane? É gostoso? Chega lá, aquela velhinha toda linda. Deve ser uma delícia, né? Deve ser uma delícia. É uma delícia. Uma velhinha carinhosa daquela. Deve ser, é uma delícia. Uma mãe daquela, né? Então é a palavra ser cumprida. Obedecer em tudo a vossos pais. E ela deixou um exemplo, né? De fé, um exemplo de honestidade, de pessoa sincera, de mulher batalhadora, mulher de fibra, mulher de, né? Mulher decente. Ela está faltando hoje. Então, valorize a Deus por aquilo que Ele entregou nas suas mãos. Amém? Valorize a Ele. Valorize a Deus por esses instantes que você está aqui, por esses momentos que você está aqui, ouvindo esta porção vinda diretamente do Santo dos Santos, vinda diretamente do altar celestial para o altar terreno, para abençoar a sua vida. Pai, mãe, filhos, obedeçam ao Senhor, glorificam ao Senhor. Quer ter sucesso na sua vida? Coloque Jesus na sua família, coloque a palavra de Deus na sua família. Aleluia. A igreja anteriormente, as famílias se reuniam, os pais ensinavam, faziam culto doméstico, ensinavam os filhos que foram ensinados há 30, 40 anos atrás se tornaram grandes homens, grandes mulheres, grandes profissionais, pessoas que têm um objetivo na sociedade. Louvado seja Deus. Então, meu filho, se você tem o seu pai ou a sua mãe vivo, obedeça a eles, porque isso é agradável ao Senhor. Isso é muito bom. Louvado seja Deus. Jesus é lindo, né, irmãos? Por isso que nós estamos aqui. Eu não tive o privilégio de ter um pai, porque por motivos aí da vida, né? Eu não tive um pai que me criou, que me educou, mas eu tive um pai celestial que me guardou, né? Mas tive uma mãe, não posso reclamar não. Era meia sisuda, mas era uma pessoa também de caráter e de fibra. Isso aqui é importante, né? Isso que é importante. Os pais deixarem uma marca nas vidas dos filhos, e os filhos guardarem no coração aquilo que aprenderam dos pais. Mostra essa palavra para o seu filhinho, mostra essa palavra para a sua filhinha. Seja corajoso, seja homem, seja mulher. Filho, vem cá, escuta, olha só o que a palavra fala aqui em Colossenses. Olha só, né? Deus, Ele ama a família. Deus é a instituição
amassou o barro, né? E fez lá o cidadão, lá está lá o cara inerte, e Deus sopra nas narinas. E quando o fôlego entrou nas narinas, o homem foi feito alma vivente. E a Bíblia fala que Deus construiu todo o exército da terra, os mares, os rios. Deus construiu a natureza, Deus colocou os animais, Deus fez tudo em perfeita ordem, as árvores frutíferas, os animais para alimentação, e o Senhor deu uma ordem para o homem: e tu dominarás sobre todos eles, louvado seja Deus. E o homem, Adão, colocou o nome em todos os seres viventes. Foi Adão que colocou, não foi Deus, foi Adão que colocou, inspirado por Deus, né? Adão colocou o nome: cavalo, cabelo macho, cabelo fêmea, né? Leão, leoa, e assim vai indo, né? Aí a Bíblia fala que talvez passou uma pergunta, questionamento de Adão. Falou: todo mundo tem o seu pai e eu estou aqui perdido ainda. Meu filho, eu vou fazer um negócio contigo, vou fazer tudo dormir, vou dar um calmante para tudo, vai dormir. E quando a Bíblia fala que Adão dormiu, Deus catou o serrote e cerrou a costela de Adão e fez a mulher. E quando o miserável acordou e viu aquele negócio do lado dele, ele falou: meu Deus. Aí, como diz o ditado, Adão foi para a galera, né? Deu a Eva lá. A mulher tem um nome porque Adão deu o nome a ela. O homem, quando casa lá no cartório, dá seu nome para a mulher. Hoje é com essa frescura, né? Que hoje não precisa mais, mas antigamente era uma palavra. A mulher casava, o camarada dava um nome para a mulher e a sequência de seus filhos, né? Porque deixou o varão a casa de seu pai, a casa de sua mãe, deixou os seus genitores e encontrou a parceira, encontrou a mulher. E a Bíblia fala que ambos são uma só carne. Deus criou Adão e Eva no jardim do Éden, no paraíso. Louvado seja Deus. Então, valorize a sua família, valorize seus filhos, valorize o que Deus colocou nas suas mãos. Louvado seja Deus. Para você cuidar, para você zelar com carinho. Louvado seja Deus. Versículo 21. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Porque tem uns caras aí que eles não sabem motivar ninguém, né? Olha, pais, aqui está falando no plural: mulher, homem, mãe, pai. Não irriteis os vossos filhos. O que Paulo está querendo dizer? Que o pai e a mãe tem que ser uma base forte para ensinar, para projetar o filho para dar sequência à sua vida. Então, infelizmente, hoje vivemos numa sociedade deturpada, que os valores da família já não existem mais. Na verdade, irmãos, a palavra está se cumprindo. Jesus está voltando, essa é a verdade, porque já não tem mais família, né? Hoje já não existe mais família. Aí o camarada casa com a mulher, aí separa, deixa um filho, aí vem o outro, casa, faz outro filho, daqui a pouco tem 4, 5 e um pai totalmente diferente, né? Então, o valor da família está se esvaindo. É aquilo que Paulo fala que nos últimos tempos proibirão o casamento. Está acontecendo aí, ó, a mudança, né? Então, você que é pai, você que é mãe, você que tem o seu filho em tenra idade, você tem por responsabilidade de ensiná-lo não somente as coisas do mundo, mas principalmente a temer a Deus. A Bíblia fala que no leito da morte, Davi dando conselhos para Salomão, dizendo: meu filho, a vida é um vento que passa, seja firme
e seja homem. Seja homem. Então o pai tem que ensinar, a mãe tem que ensinar os seus filhos a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Eu estou falando coisa errada aqui, né? Tem que ensinar a palavra. O que está escrito? Instrui o menino no caminho em que ele deve andar, porque quando chegar na sua velhice, ele não vai ser desviado. Então, você é um educador, né? A família, o pai e a mãe já são professores com experiência de vida, são educadores, são formadores de caráter. Você tem uma responsabilidade de formar o caráter de alguém, né? Desde o nascituro, desde os primeiros passos, desde as primeiras consciências, as primeiras palavras, desde a formação psíquica da criança, o tal do id, do superego, você já tem essa habilidade de ensinar o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, porque ensinamentos de pai e de mãe são para a vida toda, não é? Não é isso, não? Como é o nome do velho? Como era o nome dele? José o quê? José Amâncio. De manso não tinha nada, né? Era aqui, ó. Mas pelo que vocês contam, era um grande homem. Um grande homem. Daí eu fico babando. Quando uma só pessoa fala, você duvida, né? Quando duas falam, você fica mais ou menos assim. Quando 3, 4, 5, 10 falam, é porque é coisa boa. Você já viu aquele ditado: onde há fogo, onde há fumaça, onde há fumaça, há fogo, né? Então, deixou o ensinamento. Então, a melhor coisa do mundo é você educar, você ensinar. Essa geração aqui está perdida, exceto alguns que o Espírito Santo vão falar com eles e trazer para a presença de Deus. Como me pegou lá atrás, me trouxe, né? Deus me pegou jovem, me trouxe jovem, né? Adolescente, e me trouxe, né? E me ensinou por sua bondade, por sua misericórdia. Deus vai tratar dessa geração perversa, dessa geração podrificada. Aleluia. Por que elas estão assim? Por causa do sistema que estão escravizando elas, por causa do sistema governamental, né? Dessas leis imundas, dessas leis imorais, que estão criando monstros, estão criando esses delinquentes, esses psicopatas. Essa é a verdade. Que eles não podem ser contrariados, que eles não podem ser confrontados, que eles não podem ser ensinados. Salomão falou que levantar-se-á uma geração na terra que jamais poderá ser lavada. O que ele quer dizer isso? Que jamais chegará ao arrependimento. Por quê? Porque o seu coração já foi endurecido, escravizado pelo sistema diabólico que governa este mundo, que é Satanás e os demônios que usam esses homens perversos, formadores de leis imundas, imorais, que infelizmente corrompem os bons costumes. Glória a Deus. Glorificado é o nome de Jesus. Agora que Paulo está falando de servos, no versículo de número 22. Hoje, aqui no Brasil, não tem mais esse negócio de escravidão, né? E alguns países têm. Escravidão ainda tem. O cara principalmente no muçulmano, né? A religião. E existe escravidão lá. Escravos existem, né? Agora não. Quando Paulo está falando de servos aqui, é aqueles que eram escravos, né? Hoje, mais ou menos, para a gente trazer para os nossos dias, você que serve uma instituição, você que trabalha no local, então é para você que está sob julgo de alguém que está acima de você, que tem uma patente acima de você. Olha o que diz: vós servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, segundo aquilo que é programado para
você faça mediante aquilo que foi proposto, né? Aquilo que é legal, aquilo que é moral. Não servindo só na aparência. Não puxa o saco não, viu? Para mostrar que você está servindo na aparência. Quando você for fazer o negócio, você tem que fazer com devoção e de coração. Olha o que Paulo fala: vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, né? Para que eles notem, para que você, né? Não só na aparência, como para agradar aos homens, não só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Temendo a Deus. Hoje eu sou funcionário de uma indústria. Eu sou um peão, vamos falar assim logo, né? Eu sou um peão. Eu sou um peão, né? Ou seja, eu sendo um peão, eu sou o último grau, então eu sou servo. Acima de mim tem um encarregado. E acima do encarregado tem um supervisor. E acima do supervisor tem um gerente. E acima do gerente tem o dono da empresa. Então, eu como servo, eu tenho que servir aquilo que foi proposto, desde que seja legal e moral. E tudo que você for fazer, você tem que fazer de coração, porque dali você está tirando o teu sustento ou alguma coisa para a sua manutenção. Você tem que fazer de coração, não na aparência para que os homens vejam, para você fazer média com o homem, não. Você tem que fazer aquilo que foi proposto para que você faça de coração, como se você estivesse fazendo a Deus. Porque Deus é tudo, né? Não adianta você fazer média com o homem, Deus sabe. Porque tem uns caras que eles encurtam o caminho, fazendo média com o homem, média, né? Com isso. Eles encurtam o caminho e sobem. Só que quando os degraus, vai subir os degraus, aí de repente vai subir os degraus da estrada, aí chega um topo que às vezes escorrega, e quando escorrega lá, vai se arrebentar tudo. Vai quebrar a bacia, vai quebrar a perna, vai quebrar o nariz, talvez até morrer. Agora, se o homem, a mulher que faz isso com simplicidade de coração, como servo, fazendo porque foi mandado fazer, tem que fazer, e ele fazer, cumprir o seu dever, meu filho e minha filha, você nunca vai cair, você nunca vai ser abalado, e quando Deus te colocar lá no topo, lá no degrau elevado, no pica, você pode ter certeza, você não vai cair, porque você conquistou pela obra de Deus, pela vontade de Deus, com honestidade, com trabalho, com lisura. É o que falta em muitas pessoas. É isso. Então, nós que servimos, né, temos que fazer de coração. Um pastor que foi meu pastor há 20 e tantos anos atrás, ele era um cara meio complicado. Como eu sou um cara complicado. E o pai dele já era pastor, né? Pastor daqueles antigos. E o pastor, o pai dele, testava o sorvete. Olha, irmão, cata aquela cadeira e coloca lá do outro lado lá. Ao certo. Aí o irmão catava a cadeira, aquele monte de gente de cadeira lá do outro lado. Daqui a pouco o pastor falou: vem cá, cata aquela cadeira que você colocou e coloca lá do outro lado lá. Aí lá vai o irmão catar a cadeira do outro lado. Mano, você dá risada, mas é verdade. Servir, teste. Tem muitos que não passam do lado de lá. Parecia que o pastor estava humilhando o irmão. Não, teste, é Deus. Para Deus te entregar algo na tua mão, Deus tem que saber o que está no teu coração. Não é verdade? Você acha que Deus vai te dar um tesouro assim? Não. Primeiro vai ver se você tem condições de pegar esse tesouro e administrar ele certinho, né? Deus vai te colocar num patamar elevado se você não tiver estrutura para isso. Irmão, tira a cadeira daqui e coloca aqui no púlpito. Aí nós vamos com a cadeira nas costas do púlpito, né? Daqui a pouco vai, irmão, tira a cadeira daqui e coloca lá no celular. O irmão vai lá, né? Aí no final das contas passou o tempo, culto de Santa Ceia, igreja grande, lotada, pastor já idoso, ancião. Irmão, fulano de tal, você aí, vem cá na frente, dobra o teu joelho. O
hoje nós vamos separar você para pastor. Hoje você vai ser consagrado para pastor. Pastor teste. Então, aqui, a palavra está dizendo claramente para a gente fazer, obedecer em tudo o nosso Senhor, o vosso Senhor, Senhor com letra maiúscula, aqui está falando de homens, tá? Senhor em letra maiúscula, aquele que você serve. Obedecer em tudo a vosso Senhor segundo a carne, aquele que tem a empresa, aquele que tem, sei lá, você sabe do que se trata. Não servindo só na aparência, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Amém? Como ao Senhor e não aos homens. Você veio aqui de todo o coração nessa noite? Eu sei que veio. Isso aí está na cara, você tem de coração aqui, né? Senão não viria, não pagaria esse preço tão elevado. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, com o Senhor e não aos homens, porque o Senhor recompensa. O Senhor é galardoador daqueles que andam na sua presença, daqueles que fazem o bem, daqueles que são inocentes naquilo que faz de devoção de coração, né? Tudo que você for fizer para alguém, seja um idoso, seja uma pessoa carente, seja para a igreja, seja para a obra de Deus, leve a sua melhor oferta. Não é mesmo? Aquela mulher ajuntou as suas economias, e entrou sorrateiramente na casa e lá quebrou o vaso, de alabastro sobre a cabeça de Cristo. E aquele aroma tomou conta de toda a casa. O cheiro do nardo, do unguento perfumado, tomou conta de toda a casa. E o filho do diabo sempre na espreita, falando: para que tal desperdício? Poderia vender isso aí e dar aos pobres. Mas Cristo falou: deixai-a, porque essa ação que ela fez, ela me preparou para o meu sepultamento. Essa obra que ela fez de coração, de sinceridade, suas lágrimas se derramam, aleluia. Esta ação que ela fez aqui hoje ecoará para todo o mundo através desta obra que ela realizou, porque Cristo, conhecendo os corações nervanos, esses homens dissolutos, esses homens soberbos, que ama a ganância, em vez de amar o ser humano, que é a obra de Deus, em vez de amar as pessoas, porque as pessoas são a obra de Deus. Então, tudo, quando nós formos fazer, façamos de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, quando você for fazer alguma coisa para alguém, faça, e não toque a trombeta. Fique quieto e deixe Deus, o teu Pai Celestial, que está em oculto, te recompensar publicamente. Glória a Deus. Versículo de número 24. Eu tô achando que eu já não preguei sobre isso aqui, não? Não, né? Não? É isso aí mesmo, é daqui mesmo. Parece que eu já tinha falado. Não, né? É o 3 mesmo, né? Tá. Paramos aqui no 3 do 18, né? Agora nós estamos
24. Sabendo que recebereis do Senhor, o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então a gente serve a Cristo e vamos receber. Mas quem fizer agravo, receberá agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Deus não olha o A e o B com diferença, né? Então com Deus não tem acepção de pessoas. Deixa eu traduzir isso aqui para você, né? Quem fizer o agravo, receberá o agravo que fizer, porque Deus é justo, a balança dele é justa, tá? Por isso não há acepção de pessoas. Deus não está vendo se é o Paulo bonitinho ou se é a fulaninha bonitinha. Tudo que o homem fizer, tudo que o homem semear, ele vai colher, ele vai dar conta. Toda a palavra, ele vai dar conta, né? De um jeito que outro vai dar conta. Então, sossega, faça a tua parte. É Deus que sabe de todas as coisas, né? É Deus que conhece tudo. E no tempo certo, o Senhor sabe como reservar, como tesouro. O profeta falando, boca de Deus, viu, meu irmão? Profeta falando aí, entendeu? Deus sabe reservar para exaltar aquele que foi humilhado. Viu? Deus sabe fazer isso. Deus sabe executar essas coisas que homem nenhum consegue fazer. A forca que fizeram para Mardoqueu, o tal do Amã, né? O Amalequita do inferno, morreu ela. O feitiço virou contra o feiticeiro, né? As palavras arrogantes e prepotentes de Senaqueribe, pelo seu primeiro-ministro Rabsaque, humilhando ao poderoso, humilhando o santo homem de Deus, o justo rei Ezequias, homem que temia Deus, afrontando a Israel, afrontando ao Deus de Israel. A Bíblia fala que Ezequias leu as cartas diante do Senhor do templo e as queimou e chorou diante de Deus, e Deus ouviu a voz do seu ungido e falou com Isaías: volte e diga para meu filho, diga para meu servo, que nenhuma tranqueira cairá nesta cidade, nenhuma flecha atingirá nesta cidade, porque eu vou fazer ele voltar pelo mesmo caminho. Aleluia. E o anjo de Deus desceu e matou 185.000 de Senaqueribe, e ele voltou humilhado para a sua terra, entrou dentro da casa de seu Deus e ali foi assassinado pelos seus próprios filhos. Deus é justo. Deus é justo. Não coloque em patamar de igualdade com o mundo. Deixa Deus falar. Que Deus sabe justificar quem tem que justificar. O verso de número 4. Agora vamos falar para os bonitão aí. Ô bonitão, você aí que se acha que você é um prepotente, que você é um arrogante, tem uns caras que é assim, né? Porque ele tem lá o milhão, tem o bilhão, tem o trilhão, né? Tem o carrão, tem a casona, tem a empresona. Ele se acha Deus todo-poderoso. Não acha? Se acha. Olha, Deus não deixou escapar ninguém aqui. Começou com o pai, começou com a mulher, depois começou com o marido, depois começou com o filho, depois começou com o servo, e agora vão cair esses caras aí, porque tem uns bonitão que eles acham: eu sou dono, a minha empresa, que tua empresa o quê, rapaz? Foi uma besta, grande coisa, né? Grande coisa. Você teria que colocar Deus no seu coração, né? A grande coisa é o teu patrão, né? Ele precisa de Cristo, porque as coisas vão ficar aqui na terra. Deus levanta certos homens, né, com estrutura financeira para quê? Para ajudar, para auxiliar, mas não é para uma grandeza. Mas temos casos que eles acham que são grandes. Olha aqui o enquadramento, olha o enquadramento desses caras. E todos esses caras eu vou ver com esses olhos. Esse é o outro, né? Eu vou ter outro corpo. Eu não vou ter esse olho bonito, eu vou ter outro
e vou ver, porque a Bíblia fala que todos vão ter que comparecer diante do trono branco, diante do juízo final, e será a cena mais icônica de todos os tempos. A igreja Israel vendo os ímpios, todo lá de joelho, sim Senhor, o Senhor é o Rei, e sendo lançado fora e sendo guiado. Olha só o que diz a Bíblia aqui no versículo do capítulo 4: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor dos céus. Aí, ó, o Senhor da terra, letra minúscula, e o Senhor do céu. Então você não vai escapar também não, viu? Você que fica judiando dos seus funcionários, você que acha que você é o bichão, você não é nada, você é apenas mais um no meio da multidão, e pronto, acabou. Sem Cristo você está derrotado, fracassado e morto para toda a eternidade. Se você é Senhor, se você é um homem de alta envergadura, você é um crente, você vai usar tudo isso para glorificar o nome de Jesus. Eu olho para Jó e vejo Jó murmurando suas palavras de murmúrio, e vejo Jó dizendo: quando que eu abusei de alguns meus, quando eles precisavam de algo. A Bíblia fala que Jó, ele cuidava dos seus funcionários, cuidava daqueles que estavam sob a sua tutela, aleluia, e ele era como um pai para aquelas pessoas, aleluia. Você que é poderoso na terra no sentido econômico, preste atenção, existe um Senhor lá no céu, você vai ter que prestar conta para Ele. Se você for humilde, se você for um homem de Deus e fazer tudo corretamente, está tudo certo. Agora, se você for um prepotente, se você for um arrogante, ainda tem esperança para a tua vida. Se arrependa, se humilhe e entregue a tua vida para Cristo e começa a tratar bem o ser humano, que é a obra de Deus, não é mesmo? Que é a obra de Deus. O ser humano é a obra de Deus. Senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Graças a Deus nós temos o Senhor no céu, né? Nada escapa de diante de seus olhos. Fala glória a Deus por isso. Vejo o Agar e vejo Ismael andando pelo deserto de Beersheba, né? Andando sobre o deserto de Beersheba. A Bíblia fala que ela distanciou um tiro de água para não ver o menino morrendo. Abraão mandou eles embora. A Bíblia fala que Abraão pegou um odre de água, um pão, e deu para Ismael e Agar, e eles começaram a andar errantes sobre o deserto de Beersheba, e a água acabou, e aí o menino ficou naquela situação, e a mãe olhando para aquele filho naquela situação, consterneu o seu coração de tristeza, e ela falou: vou me distanciar para não ver para que não veja que meu filho morra. De repente a Bíblia fala que Agar distanciou e começou a chorar. A Bíblia fala que o anjo de Deus veio ao lado de Agar, dizendo: Agar, por que choras, Agar? Por causa do menino, porque eu não quero ver ele morrer. Aí o anjo falou: Agar, o menino não vai morrer, porque ele é um escolhido. Deus tem uma grande obra na vida dele. Dele sairá 12 príncipes, ele será grande na terra. O menino não vai morrer. E quando o anjo falou esta palavra, os olhos físicos de Agar se abriu, e ela viu do lado dela um poço de água. Esse é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da justiça, é o Deus da equidade, é o Deus que te ama e tem uma obra grande na sua vida. Amém? Está gostoso ouvir a palavra? Gostoso, né? É porque a palavra, né? Não estou inventando nada, não tem emocionalismo, tem Bíblia, né? Tem Bíblia, palavra. O versículo 2, Paulo fala sobre a exortação, a oração e a sabedoria. Perseverar em oração. Então o crente sempre está orando.
Todo momento. A Bíblia fala que Daniel orava quantas vezes por dia? 3. E quantas vezes nós temos que orar por dia? Sem cessar. Exatamente. Nós temos que orar sem cessar. Daniel orava 3 vezes ao dia, porque Daniel tinha uma íntima comunhão com Deus profundo, né? E nós temos que orar sem cessar, perseverar sempre em oração, porque quando você ora, às vezes você acha que estou orando e não está acontecendo. Eu estou orando, mas não estou vendo. Não, eu estou orando, mas não está acontecendo, não estou sentindo. Você não está vendo, mas a oração, Deus lhe responde. Ela fica armazenada em odres de ouro no céu, em salvas de ouro, né? A Bíblia fala claramente que João viu as orações dos santos em salvas de ouro no céu, e Deus captou aquelas orações e jogou sobre a terra, né? Deus vai jogar a tua oração sobre a terra e vai te responder em nome de Jesus. Aleluia. Deus está te ouvindo. Ore sem cessar, perseverar em oração, velando nela com ação de graças. O que é ação de graça? Velar por ela com ação de graça, acreditando, dando graça ao Senhor que vai acontecer. O outro fala, não vai, ou você vai acontecer em nome de Jesus. Não vai dar, você vai dar em nome de Jesus. Deus operará o milagre. Você tem que adorar a Deus em oração, acreditando e tomando posse da tua bênção e da tua vitória. Orando também juntamente por nós. Olha que cara humilde, né? Olha que cara humilde. Aí tem uns bonitão aí, pensei que era certo. Você não precisa ter sua cabeça. Olha, quem está falando aqui é o gabarito de Paulo, né? Orando também juntamente por nós. Paulo pedindo oração para os crentes simples de Colossos. Os crentes que não sabiam falar, o filósofo pedindo oração, né? O antropólogo, o sociólogo pedindo oração, né? O professor de PhD celestial pedindo oração, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. A igreja tem que orar para Jesus salvar, para a gente pregar aquilo. A igreja tem que orar que o Senhor, quando tiver alguém ministrando a tua palavra, que o Senhor alcance essas vidas, essas almas, né? Orando por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual estou também preso. O cara estava preso. Paulo estava preso nesse momento aqui, preso, e pedindo para o povo orar, para quando ele pregasse. O cara está preso, vai pregar preso? Olha, confinado num espaço, um homem de Deus. Olha que coisa, você está vendo que Deus não tem esse negócio de tempo, de espaço, Deus, né? Paulo preso, pediu para os irmãos orar, para quando ele falasse a palavra, para que Deus desse graça, porque Paulo estava preso em Roma, na altura desta carta, quando chegou em Colossos, em Laodiceia, para que o manifeste como me convém falar, do jeito que queira que eu fale. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. O que é esses que estão de fora aqui, irmão? Andai com sabedoria para aqueles que estão de fora, aqueles que não são crentes. A gente tem que ter sabedoria, porque senão você dá um testemunho, não é verdade? Olha o que Paulo falou: andai com sabedoria para com os que estão de fora, aqueles que não pertencem à obra de Cristo, porque esses bichos é cheio das artimanhas deles, né? Para tentar pegar a gente no passo falso, mas não pega não, meu filho. Um homem de Deus não pega nunca, e nem uma mulher de Deus. Tentaram contra Daniel, mas não teve jeito, não pega, mesmo tentando contra a lei de Deus dele, não pegou, né? Então a gente tem que andar com sabedoria para com os que estão de fora, para aqueles que não são da obra, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, um
homem de Deus, a mulher de Deus, quando pregar, ele tem que ter uma palavra agradável, uma palavra aceita, que haja aceitação bíblica, apostólica, temperada com sal, que seja uma palavra que Deus adoça, que Deus ele venha atestar, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então Paulo fala para a gente na Sabedoria para aqueles que estão de fora, porque eles querem nos atacar todo tempo, não é isso? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Eles querem nos atacar, né? Esses dias um menino me abordou, tá? Conversando com o irmão lá e o cara, pastor, cara, escuta o que esse rapaz está falando. Aí ele pegou e falou, que isso, história, o quê? Eu falei, quantos anos você tem? Deus é tão bom, né? Deu certinho. Eu falei, ele falou, eu tenho 34 anos. Ah, é? Eu falei, como você nasceu há 34 anos atrás, eu estava aceitando a Cristo nessa época. Eu já estava pregando. Eu vou te dar um conselho. Quando você abrir a sua boca para falar algo a respeito da palavra de Deus, você meça as palavras, porque ela pode se virar contra você. Não abra a tua boca para falar de uma coisa que você não tem conhecimento, não tem ciência, porque você está sendo um ignorante. E eu não quero perder meu tempo com você, tá bom? Para a gente ter uma boa amizade, vai ler, seja humilde e aprenda primeiro para depois você falar. Não fale uma coisa que você não tem ciência, tá certo? Porque tem cara que está abrindo a boca aí e falou um monte de jogando no ventilador, né? Fazendo o que o gato faz na terra, essa é a verdade. Então, preste atenção, dá de ser ignorante, fale aquilo que você manipule, que você conheça, né? Então, Paulo está dizendo que os que nós temos pensadores eles estão fora, então você tem que conhecer para poder pôr um freio neles, porque eles vêm para cima da gente, eles não tem dó não tem dó não. Eles vêm para cima. Eles podem fazer tudo. Faz alguma coisa que você não vai fazer. Se não é isso, vai te engatar. Vai procurar o caminho do Caim. Seu miserável. Vai aprender. Vai se humilhar. Né? Vai conhecer a Cristo. Né? Como nós conhecemos. Então a gente tem que andar com sabedoria, com conhecimento, remindo o tempo, aproveitando o tempo, né? A nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, adoçada por Deus, para que saibais como convém responder a cada opositor, porque a gente é um monte, é opositor dali, opositor de cá, né? Eu já estou acostumado com isso há tantos anos, né? Eu sei, eu recebo perseguição desde o ventre. Desde novinho, desde criança, Deus não sabe, desde o velho, né? Mas não adianta, enquanto Deus tem um ministério, Deus vai cumprir. No dia que o ministério acabar, sabe o que vai fazer? Deus vai tirar da terra e vai levar. Não é o homem, é Deus que vai fazer isso. Então a gente tem que estar preparado. Agora, aqui para nós já finalizar, senão a gente vai demorar muito. Vê se eu falei certo, minha filha. Tíquico, é isso? Onésimo são enviados aos Colossenses e saudações finais. Paulo enviou Tíquico, esse cara que escrevia. Paulo falava, ele escrevia. Como é que fala? É o escriba? Ou é o escrivão? Né? Paulo falava né? É o escrivão. Tíquico era o escrivão de Paulo. E Onésimo, vocês vão ver lá em Filemão, vai falar sobre Onésimo, agora não fala sobre ele não. Então Paulo enviou Tíquico e Onésimo, que era de Colossos, né? Aquela cidade, para ver como é que estava a comunidade cristã. Tíquico, irmão amado, fiel ministro, olha, fiel ministro, atestando que Tíquico era um irmão amado, Paulo amava ele e era um fiel. Meu irmão, é excelente quando alguém fala, eu amo aquela pessoa, porque ele é fiel, ele é honesto, não tem acusação contra ele. E os acusadores dele são Satanás, que ninguém pode acusar os escolhidos de Deus, porque é Deus que os justifica. Conserve
do Senhor, quem conserva? Serve e conserva. Está abaixo do servo. Ou seja, era conservo de Paulo. Ou seja, Paulo era o líder dele, né? Conservo do Senhor vos fará saber o meu estado. Olha, o irmão Onésimo e o irmão Tíquico, eles vão aí e vão falar para vocês do meu estado, porque eu estou preso. Eu estou preso. Qual é o crime que Paulo cometeu? Pregar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e vivo para sempre. Esse foi o crime, de querer persuadir, admoestar todos serem um cristão como ele, Paulo chegou em Atenas, na cidade de Sócrates, na cidade de Platão, e fez o maior alvoroço. Chegou lá nos altares em Atenas, lá no canto daquele monte de altar, aí no altarzinho no canto está ao Deus desconhecido. Paulo fala, é desse Deus que eu vou falar. Na casa de Sócrates e na casa dos filósofos Platão e Sócrates. Aleluia, louvado seja Deus. A qual vos enviei para o mesmo fim. Paulo enviou esses dois irmãos para que saibais o vosso estado, console o vosso coração. Então Paulo queria saber como eles estavam. E os irmãos estavam aqui tristes, pastor aí, Você vê que está, porque Paulo está dizendo, para consolar o coração de vocês. Eu estou bem, eu estou preso, físico, mas eu estou liberto no espírito. Ninguém me amarra, pode amordaçar o nome de Deus, mas ninguém cala o adorador, aleluia, a qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel. Esse cara era um escravo, não? Já ouviu? Conhece essa história? Eu não vou falar, lá na frente vai aprender. Onésimo, que era escravo, amado, olha que Paulo chama um cara que era escravo, amado e fiel, irmão. Isso é Cristo que pode fazer isso, né? Não há desigualdade diante de Cristo. Não é porque você é o patamar alto aqui da terra e o outro é o degrau lá de baixo. Não, não tem nada disso não, pai. O que vale para Deus é a fidelidade do coração. Deus avalia, não é isso? Não é a fidelidade do coração? O outro era bonitão, grandão, lindão, bonitão. E o outro era um garotinho, pastorzinho das ovelhas, Aí ele falou, eu vou buscar um homem segundo o meu coração. Aleluia. O bonitão foi rejeitado, o poderoso, o guerreiro, aquele que tinha uma idolatria, Israel o idolatrava. E Deus falou, rejeitei esse e vou pegar aquele a qual é segundo o meu coração. Então, só Deus para fazer isso. Só Deus para tirar o cara lá do pó e levantar e colocar entre os príncipes. Onésimo era um escravo, fujão. Onésimo fugiu, deu guerra na pipa, Fugiu. Aí Paulo fala, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Então quer dizer que Onésimo era dos Colossos, que é dos vossos, e eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Olha, eles vão contar todas as novidades que se passam. O que está acontecendo comigo aqui? A guarda pretoriana, a guarda romana, a maioria deles se converteram ao Senhor Jesus. Pelo testemunho de um homem preso. Você está vendo como sua vida é muito importante? Se você der testemunho, se você andar em retidão, se você consagrar sua vida, até os demônios vão reconhecer e cair diante de você. Aleluia, louvado seja Deus. Então, esses dois amados foram lá levar as recomendações de Paulo, o que estava acontecendo com ele lá, e também trazer as notícias que estavam em Colossos para Paulo. Aleluia.
Eu estou no versículo de número 10. Saudações finais, aqui no versículo 10, as saudações finais, para nós finalizarmos. Aristarco, isso é um nome? Aristarco, meu Jesus, irmão, que está preso comigo. O cara está lá com Paulo, que está preso comigo. Paulo está preso. Já pensou hoje? Os caras já criticam a gente por pouca coisa e Paulo preso. Vos saúda Marcos, o sobrinho de Barnabé. O quê? Como é o nome do cara aqui? Marcos? Sobrinho. Mas Paulo e Barnabé tiveram irmão por causa desse cara aqui, não foi? Que separaram. A contenda foi tão grande, porque Barnabé queria levar Marcos, João Marcos, e Paulo não queria. Alguma coisa se tivesse feito errado para Paulo não querer ele, né? Aí eles brigaram de tal maneira que um foi para um canto, outro foi para o outro. E agora fala que o cara está com Paulo aqui, ó. Olha que tremendo, né? O que é o cristianismo? O perdão, ele abrange os nossos corações, ele abre portas. O perdão é a coisa mais linda do mundo, é o perdão, né? E Paulo e Barnabé se reconciliaram lá, cada um seguiu o seu ministério. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, e ele for ter convosco, e se ele for ter convosco, recebei. Bom, se esse caso for aí, pode receber, que eu atesto que é homem de Deus. É isso mesmo, né? Irmão, pode receber na sua casa, que é um homem de Deus. Pode receber, é uma mulher, mas não coloca qualquer imundícia na tua vida, não. Não coloca qualquer coisa dentro da tua casa, não. Se primeiro tem que ver o histórico, a estrutura, quem é. Tem muito monte de gente quebrando a cara, né? O que é? Primeiro, se conhece a árvore pelos frutos. Então, vamos avaliar aí. Versículo 11. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão. Esse Jesus não é Cristo não, viu? Esse é outro. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão. Os quais são judeus. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. É igual vocês. Vocês são cooperadores do reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Aleluia, não é? Coisa linda. Esse cara, ele, rapaz, era demais. Esse Paulo, fora, não tem como explicar. Versículo 12: saudai-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Esse Epáfras aqui era o pastor da igreja de Colossos, não? E depois esse cara foi morto lá na frente do causa de Cristo. Versículo 13: pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós. Paulo falando de Epáfras. E pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis, é assim fala. Saudai-vos Lucas, o médico amado. Aí, coisa linda. Saudai Lucas, o médico amado. Lucas era médico. Lucas foi o que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Se vocês não aprenderem com isso, não vão aprender com mais ninguém. Lucas foi o escritor do livro de Atos dos Apóstolos. Saudai-vos Lucas, o médico amado, e como é o nome do outro aí? E Demas, é isso? Demas. Esse Demas aí, lá na frente do Jesus, entregou a vida para Satanás. Depois, lá na frente. E Demas nesse momento correu com Paulo. Como deu um monte que vai com ele depois, deixa, Demas. Paulo dá testemunho de Demas aqui, depois ele se desviou, perdeu a eternidade. Parece assim. O versículo 16: e quando esta epístola
tiver sido lida entre vós em Colossos, fazei também, ou seja, na igreja dos Laodicenses, leia na igreja de Laodiceia. E a que veio de Laodiceia, lede-a a vós também. Que foi uma carta para Laodiceia e uma cruzada para lá, outra cruzada para cá. Essa carta de Laodiceia a gente não tem. Não tem. Para nós não. Aí de Laodiceia, quem vai falar vai ser João lá no capítulo 2 de Apocalipse, né? 3 parece, né? De Apocalipse. Dizei a Arquipo, é assim, o versículo de número 17. Hã? É Arquipo? Arquipo. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpra. Isso aqui Paulo deu um puxão de orelha, né? Não é isso? Deu um puxão de orelha? Dizei a Arquipo, fala para ele, fica alerta, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que cumpra, para que faça. O cara recebe o ministério e não quer fazer. Deus chamou e o camarada, não, vou cuidar da minha empresa. Então vai, seu Deus, cuide da sua empresa. Não vai ver. Então não vai. Então fica aí o segredo para você. O verso 18, para nós finalizarmos, a saudação pessoal de Paulo e a bênção. Saudações de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. A graça seja convosco. Graça. O que é graça? Favor que nós não merecemos. Favor imerecido que nós não merecemos. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Terminamos o livro, né? Terminamos? Agora vamos entrar em 1 Tessalonicenses, é isso? 1 Tessalonicenses. Então, acabamos o livro de Colossos e agora vamos entrar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eles estão quase acabando, hein? As 13 cartas de Paulo. Vamos orar e agradecer a Deus por esta rica palavra, por esse momento de gratidão que você tem ao seu Deus, esse momento de louvor ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu quero te glorificar, Senhor. Eu quero te exaltar na beleza de tua santidade, por essa oportunidade que o Senhor lhe deu de estar aqui nesta noite, adorando, glorificando o teu nome na beleza de tua santidade. Que o Senhor venha nesta noite, meu Pai, falar aos corações dessas pessoas que ouviram estas sagradas palavras, essa santa palavra que foi pregada nesta noite, que foi ministrada aos corações dessas pessoas. Que o Senhor possa falar com eles, que o Senhor possa acrescentar na vida deles, meu Pai, aquilo que o homem não pode acrescentar. Que o Senhor venha fazer com que esta palavra ganhe vivacidade no coração destas pessoas. E que essas pessoas, meu Pai, a partir desse dado momento, tornem-se tochas nas tuas mãos, meu Pai, para pregar a tua palavra, para repreender o mal, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, na autoridade que há, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, receba poder para pregar o Evangelho, receba poder para curar os enfermos, receba poder para subjugar os espíritos imundos, receba poder para distribuir esse maná celestial para este homem e para esta mulher. Que o nome de Jesus seja grande na tua vida, que o nome de Jesus seja glorioso na sua vida, aleluia. Que você possa tomar posse da tua vitória, que você possa tomar posse da vida eterna, meu Deus, meu Pai.
Pai, meu Senhor, oramos a Ti nesta noite, meu Pai, na confiança que o Senhor que começou a boa obra, fiel é Deus que começou a obra e a aperfeiçoará e a concluirá, meu Pai. No nome de Jesus, se porventura existir algum espírito depressivo, ó Pai, nessas vidas, que bata em retirada da autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, espíritos malignos que atormentam estas pessoas, que muitas vezes faz essas pessoas, meu Pai, a caírem enfermas, que faz essas pessoas a ficarem, meu Pai, depressivas. No nome de Jesus, repreenda para a glória do Teu santo nome, e sob a autoridade que há no nome de Jesus, sobre essa santa igreja, meu Pai, nós oramos a Ti e repreendemos agora o espírito da morte. Sai em nome de Jesus. Nós não aceitamos o espírito da morte. Você está amarrado agora no nome do Senhor Jesus Cristo, amarrado agora no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, essa pessoa agora que consagrou esta água está tomando agora, que limpe esse organismo por dentro agora, que oxigene esse sangue agora, que arranque essa leucemia agora no nome de Jesus, que esta coceira saia agora no nome de Jesus. Esta mulher, meu Pai, que está tendo queda de cabelo, que muitas das vezes tem chorado, está repreendido agora no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deu um véu para a tua filha, meu Pai, e a tua filha terá um véu em o nome de Jesus até o seu último dia aqui nessa terra. Pai da glória, Pai das luzes, Pai dos espíritos, eu te invoco, eu te glorifico, eu te exalto por este princípio de adoração, por esse princípio de amor e de amor fraternal, meu Pai. Agora temos nesta humilde congregação. Toque nesses corações e realize a tua obra sensível e admirável na vida deste homem, na vida desta mulher, nas vidas destas famílias, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Senti muito a presença de Deus nesse lugar, desde o começo. Aleluia. Glória a Deus. Se o Senhor nos permitir, no próximo domingo, a partir das 18 horas, mais 30 minutos, voltaremos para mais um grande culto, que é o culto da Santa Ceia. Você que ama o Senhor, você que fez profissão de fé, venha participar da Santa Ceia. Traga uma oferta, não para o Paulo, traga uma oferta para Cristo. Consagre ela e traga no altar como aquela viúva daquele dia que jogou no gás da filácia, e jogou lá dentro daquela salva. Traz as suas premissas, seja corajoso, faz prova de Deus, porque Ele vai derramar uma bênção tal na tua vida que vem uma grande abastança. Traga os teus dízimos para a casa de Deus. Sustente a obra de Deus. Sustente, meu filho. Que Jesus entrará com providência. Ele repreenderá o migrador, o gafanhoto, o espírito de miséria que já está amarrado no nome de Jesus. Deus fará você prosperar aonde você for. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Os teus celeiros se encherão e os teus lagares se transbordarão de mosto no nome de Jesus. Glória a Deus. Então, domingo às 18h30 será o culto de Santa Ceia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai,
o Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo